Olá, estamos de volta por aqui no nosso programa e hoje nós estamos destacando uma programação um pouco diferente a partir de hoje, né, aqui pelo canal, contando história da vida das pessoas, contando um pouco aí da vida pessoal, vida comunitária, enfim, na sociedade, porque além da notícia, tem muitas coisas que são importantes ser destacadas e as pessoas são notícia também, e é por isso que nós estaremos destacando também a partir de hoje, contando também essas histórias. E ao meu lado também, para estrear desse novo modelo, está o colega Christian Carnel, que é colega de rádio na Progresso, é jornalista, e vai estar a partir de hoje também conosco por aqui para destacar essas histórias, para contar essas histórias aí. Christian, prazer tê-lo conosco, seja bem-vindo aí, tudo bem? Tudo bem, Zalmir? Boa tarde para ti, né, a todos que vão acompanhar essa jornada que a gente inicia hoje, e não podia ser diferente, né, receber uma pessoa assim que é importante, que a gente convive no nosso ambiente de trabalho paralelo, e vamos estar então estreando esse quadro com ele também por aqui. Pois é, e ele, nosso convidado hoje, né, para falar de sua vida, contar um pouco da sua história, como disse, comunitária, na sociedade, também na política, né, e o Valdir Eck, seu Valdir, que hoje é o nosso chefe, né, Cristian, mas que é um prazer receber o senhor por aqui. Parceiro. Seu Valdir, tudo bem? Prazer receber o senhor por aqui. Olha, eu quero agradecer de primeiro plano a você, Zalmir, ao Christian, pela oportunidade de ser o programa inaugural. Espero que sejam muitos para o sucesso do empreendimento de vocês. Então, eu quero dizer que temos muitas informações, obviamente, as questões pessoais. Eu sou descendente, em quarta geração, da família Eck. Ela começou com Johannes Eck em 1825, sua chegada, e os alemães também chegaram naquele período. E de lá para cá, nós tivemos o trisavô. Aliás, retomando, o nosso tataravô teve 12 filhos, dos quais 2 mulheres, 10 homens. O trisavô, Pedro, no caso, ele teve 11 filhos, dos quais 2 mulheres e 9 homens. Depois veio o avô, 4 filhos, 1 mulher, 3 homens. Depois veio meu pai, Leopoldo Eck, que inverte, 1 homem, 3 mulheres. E nós agora estamos com os nossos filhos e netos. O Leandro, o Alessandro, o Mateus, e também os netos Lucas e Samuel. Então, é uma caminhada bonita. Sim. Em termos familiares, e casei com a Jussara em 1971, e de lá para cá nós trabalhamos juntos, ela no campo pedagógico, professora, e eu em diferentes frentes de trabalho. O senhor também trabalhou na vida pedagógica, foi professor também, né? Fui também. Bem, eu frequentei a FAF, mas antes disso, eu quero registrar que eu fiz o primário na escola Dr. Augusto Pestana, já extinta, da linha 9 Norte. No 5º ano, porque o 4º não existia lá na linha 9, eu fui todos os dias para a escola do saudoso Reinaldo Luiz Comers, a escola Redentor de Mauá, um ano inteiro. Daí me habilitei através de concurso que se fazia, era o admissão, curso de admissão, que se dizia na época, mas era um concurso, sem dúvida, no CEP. E lá estudei, fiz todo o ginásio. O ginásio da época era padrão, era exigente. Fiz daí o ingresso na nossa faculdade, FAF, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em Juiz, onde eu estudei
e fiz parte da primeira turma de letras, que também propunha uma outra disciplina em termos de ensinamento. Além do português, letras, também o inglês. E daí eu fui chamado até pela direção do 25 de julho, nossa escola 25 de julho, e lecionei durante 3 anos e 2 meses, aproximadamente, o português e inglês. Eu digo, são experiências muito importantes, valiosas. Mas nesse ínterim, a gente participou de muitas atividades aqui na comunidade. Eu fui vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Juí. Eu fui presidente do Diretório Acadêmico Jackson de Figueiredo, da FAF na época. Fui também do dirigente lá do Tiaraju, da nossa comunidade católica, Igreja Católica da Natividade, onde naquele período a gente ajudou a construir o atual salão de eventos e espaços de aluguel. Participei também da Escola 25 de Julho como regente, vou corrigir, como presidente da Associação dos Professores. E por ali vai, temos uma série de fatos que aconteceram, até que aos 36 anos eu fui chamado para participar da vida pública. Sim. Porque a gente viveu o período da ditadura, período ditatorial. Eu tenho tudo a favor dos militares, sem dúvida, mas no seu papel, como eu devo ter no meu papel. Claro. Na época, até se fazia de repente necessário um período, breve período, mas não um longo período, porque as pessoas são formadas para uma determinada função. Se for para outra função, precisa se preparar de novo. Então, eu digo que foi uma vivência também que eu tive, porque a Rádio Progresso, por razões que a gente até hoje desconhece, mas lá nas beiradas se ouvia falar de que havia gente querendo comprar, e para isso eles tinham que fechar a rádio. E fecharam durante 21 dias, em nome de uma matéria atribuída a um deputado, e que, na verdade, não tinha nada de mais grave. Isso restou para que houvesse uma intervenção na rádio. E sabem quem foi o chamado? Eu, com 19 anos, o capitão Heitor Soares, eles já acho que me conheciam, então delegaram para mim a censurar as matérias, o jornalismo. Se fosse hoje, vocês dois estavam sob o meu jugo lá. E a gente conviveu com isso um bom tempo, mas a pior coisa é ser autocensor. Porque se eu sou o dirigente maior, eu vou dizer, essa dá, essa não dá, essa notícia não pode divulgar e assim por diante. Mas você, de repente, mas será que vai ser entendido? Será que vai ser compreendido? Será que eu não vou gerar uma dificuldade para os nossos colegas, trabalhadores, funcionários da rádio, que se somavam mais de 20, ou chegando a 30 famílias, se fecha, 30 desempregados, claro, todos capacitados para exercer daqui um pouco uma outra função, mas não era esse o desejo. Então, a gente se cuidou muito, e damos mais notícias da área social e esportiva do que o noticiário, digamos, político. Sim. E das instituições, a não ser aquelas que tinham uma matéria respeitada. Bem, além disso, eu então, participando da Rádio Progresso, trabalhei muitos anos
Eu queria voltar um pouco no tempo, seu Valdir, para quando o senhor entra, né? Como é que entra o rádio na sua vida? Como é que o senhor ingressa, sai daquela área Bem lembrado. Da vida, né? De um segmento diferente para atuar em rádio. Quando eu estava na 4ª série ginasial, no CP, eu comecei a visitar a rádio. Como é que foi isso? Para estudar, meu pai faleceu cedo, eu tinha 11 anos, minha mãe bastante doente, mas o pai, além de um patrimônio de 3 colônias e meio de terra da linha 9 Norte, também tinha comprado uma área de meio hectare, onde hoje está a nossa casa. E ali eu cuidava então de algumas vacas. Eu estudava até o meio-dia, tinha educação física 2 vezes por semana, a gente cumpria isso, mas cuidava das vacas. E tinha uma que dava bastante leite, eu por um bom tempo levantava às 2 da madrugada para dormir depois de novo e tirar o leite. E às 7 horas da manhã saía de casa e vendia leite. E coincidiu que eu vendesse leite para 2 funcionários da rádio. Lacir Petersen, ele era Promânica, também vendia, mas o Lacir, ele me chamou para dentro do estúdio, quando um dia chuvoso eu deixei o leite ali na rádio para ele, e a família dele não estava. E na hora ali, eu tinha feito o curso de datilografia. Na época era o quê? Era o tinha principal. Eu frequentei no Duque de Caxias, famoso Colégio Keller, e o curso durava 6 meses, e era à noite. Então, eu fiz durante 3 dias por semana, mas em 3 meses eu recebi o diploma. Então, eu vim para um dia desses, um domingo, chuvoso, e fui deixar o leite e vi assim, o Peterson estava lá fazendo o noticiário e tinha uma máquina sem mexer, né? Estava lá, disponível. E eu cheguei, tu não me dá licença que eu recém me formei agora. Não tem problema, tal. Coloquei um papel na máquina e escrevi sobre a Guerra Fria. Na época era muito badalada a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. Tinha quantos anos mesmo na época? Na época ali eu tinha 17 anos, 16 para 17. Eu entrei na rádio, na verdade, com 16 anos. Fui registrado com 6 meses depois. Comecei como auxiliar de recepção, mas isso durou pouco, porque eu tinha o professor Fanfa, saudoso Fanfa, ele fazia cobrança da rádio na época, e tinha uma Vespa. Vespinha tipo essas motinho aí. E daí ele saiu e me vendeu a Vespa, já fizemos negócio. Daí saí cobrando e ganhando minha comissãozinha para além do salário que eu já ganhava. Mas eu tinha uma retaguarda boa, que era um cidadão que era o contabilista, que vinha todas as tardes lá na emissora para fazer os registros documentais e assim por diante da atividade da rádio. Então, ele me dava uma mão e eu saía lá para fazer as cobranças. Foi um tempo, aí o diretor Giolino Mardero e Rui Michel, todos já falecidos, me guindaram a condição de redator de comerciais. Bom, eles saíram e vieram o Ari Boger, Mário Henrique Silva e Décio Barrichello. E eles tentaram e fizeram um encaminhamento pouco diferenciado, mas muito bom da emissora. E coube a mim, então, cuidar da parte comercial. Essa é uma evolução em pouco tempo, de 2 anos mais ou menos que eu estava lá. E a rádio se situava ali aqui bem perto, a antiga loja Yost, bem de frente àquele prédio de 2 pisos. No segundo piso, então, a gente
trabalhava ali. E tinha como companheiros da época, era o Mânica, era o Delfino Coimbra, era o Padre Mini depois, o Edemar Grimberg, Egon Grimberg, olha, esse pessoal todo assim, o Nelson Rose, tinha essas pessoas que trabalhavam na emissora e a gente interagia. O Talvani Basso Bacher foi um dos intermediários para mim. Eu fui lá uma noite ajudar a guardar os discos, os long plays, os discos de vinil. LP na época. Na época era isso. E a rádio sempre primava por ter Sim. as músicas atualizadas, trazer para a rádio para mostrar e oferecer uma qualidade para o nosso ouvinte. O que aconteceu? Ele começou a me perguntar da minha vida. Depois que nós conversamos, ele também era cantor de um grupo musical lá, não me lembro agora o nome, de Panambi. E ele cantava. E até gravou duas músicas. Uma delas era o título Traidora. Por que você me traíste? E o Talvani intermediou a minha condição, né? E ele foi lá e conversou com a direção da rádio que eu ficasse então como titular da recepção, porque ele além de trabalhar com a parte musical, ele também era recepcionista. Sim. Então ele quis que eu assumisse. E de fato sim aconteceu e houve já esses outros passos dados. Bom, o Leite então foi importante, mas não o governador, mas para mim foi o Leite das Vacas. E o senhor adquiriu a rádio, como foi a partir que o senhor comprou a rádio, então? Bom, assim, a gente trabalhou muitos anos, muitos anos. Eu entrei em 1962, a gente entrou, e nós compramos a emissora em 1986. Até trouxe esse papelzinho aqui, que o jornal registrou na época. Jornal aí jornal, vamos mostrar. Eu e o José Luiz, depois, eu e o José Luiz Bonamigo. Sim. Mas como é que se deu isso? Os valores não eram baixos, mas eles queriam que eu comprasse. Qual era a expressão? Olha, eu às vezes me lembro assim, eu não gosto nem de falar porque dá uma péssima impressão, mas eles chegaram assim: Valdir, você vai comprar rádio. Por quê? Mas eu não tenho nem dinheiro, como é que eu vou fazer? Não, nós vamos dar um jeito. Você compra a rádio porque nós queremos ver a rádio embalada como nós estamos embalando e chegar e ver que isso está acontecendo. Que a forma de atuar continuasse na rádio como estava. Bom, eu já tinha participação, tinha boas vivências. Então, começamos em maio e terminamos em agosto a compra, com o José Luiz Bonamigo. José Luiz, irmão da Jussara, ele trabalhava no Banco Nacional. E aí, eu já tinha 15% da cota que era do finado Décio Barrichello. Ali, e eles tinham, os outros tinham 70%, mais ou menos. Era isso, o Décio e o Ari e o Mário compraram uma outra parte do finado Décio quando ele resolveu sair da rádio. Bom, de maio até agosto a gente foi vendo como é que ia fazer. Bom, fizemos um empréstimo pesado. A gente tinha guardado alguns trocos. O Bonamigo vendeu uma colônia de terra herdada da família dele, e eu vendi mais uma área que eu tinha comprado já na BR-285, para além daquele espaço que era do finado pai que tinha deixado para todos nós. Então ali nós juntamos, eu acho que deu mais de 2 milhões de reais na época. Hoje a rádio vale nem se sabe quanto. Então, foi esse negócio, mas foi um desafio. Mas eu tinha um respaldo muito importante, que era a Jussara. Ela, destemida, arrojada, vamos fazer.
E assim aconteceu também com a compra do espaço do Panorama. Ah, sim. Sim. Aquilo lá foi construído para ser um restaurante, mas não deu certo. Com o elevador, muita gente... Teve uma boate lá, né? Era uma boate assim, imagina, aquela altura lá, era um perigo. Que ano foi adquirido o prédio lá? Ele foi lá pelos 88, acho, mais ou menos assim, porque eu não lembro agora como é que era o nome do proprietário, mas porque ele negociou mais com o Bonamigo e a Jussara, eu já estava fora da Rádio em parte. Uhum. Ele, acho que era vice-prefeito já, se era 88 por aí. Aí ele chegou e parcelou, diz, olha, eu preciso vender, né? Porque ficou alguns anos fechada, toda a loja lá de cima do edifício panorâmico e a parte panorâmica do prédio, onde nós todos estamos hoje, olhando a cidade de cima. Pois bem, aí a gente ficou, comprou e pagamos conforme estipulado, foi pago, Bona e eu, então, por isso que eu tenho a metade, minha família, e o Bona tem a outra metade. E assim foi, né? Nesse meio tempo também a gente tinha comprado um terço da área onde funcionou a ervateira Aurora, que na verdade depois foi alugado para a Seiva Pura. Eles ficaram anos por lá. E depois eles se instalaram lá e eu, como prefeito, ajudei com as máquinas ainda para que a indústria ficasse aqui em Juí. Pois bem, a gente tinha essa propriedade ali que agora nós negociamos. Renegociamos e repartimos a quem dê direito. Claro. Mas nesse meio, eu também fui chamado para a vida pública. Pois é, isso nós ia chegar agora, né, Cris? Eu queria uma antes ainda, sabe? Até mais porque uma, vai o lá. seu Valdir menciona a dona Jussara, né? Que é tão importante. Eu queria entender também nesse contexto como que vocês se conhecem, é lá dentro da rádio mesmo, como é que é a parte pessoal aí, né? E a parte amorosa da coisa. Como é que foi esse encontro? Eu ouvia algumas pessoas falar assim, o amor tem que ser para valer. O que hoje em dia é muito complicado. Se junta, nem se casa, e se separa tão depressa. E os filhos pagam a conta. Isso é muito triste. Por isso que a gente batizou Rádio Progresso, a emissora da família, e nossos encaminhamentos são sempre nesse sentido de que a família seja respeitada. Aliás, eu vou fazer uma colocação que pode ser que eu seja xingado, mas as mulheres principalmente, comandaram por muito tempo essa busca de proteção à mulher, o que é justo, o que é correto. Porém, isso gerou uma outra confusão. Olha quantos homicídios, gente. Quantos homicídios. Então, eu penso que tinha que se trabalhar tudo isso que está sendo anunciado, mas um foco maior na família. A família é a base da sociedade. A família, a escola e a igreja. Esse é o tripé que as pessoas devem fazer valer. Exato. Então, a gente conviveu com a Jussara sempre da melhor maneira possível. Tivemos os filhos e uma família unida. Aliás, eu quero lembrar da ervateira. Eu fiquei 2 anos e meio, que era então a propriedade do Roque Bettinelli, seu pai, e a sogra, que tinha o outro terço. Então eu comprei o terço do falecido Orlando Pila, pai dos médicos Pila de Santo Ângelo. Pois bem, nós compramos essa área e eu fiquei lá 2 anos e pouco buscando matéria-prima, porque houve um tempo que o governo federal, e creio que foi o ministro da Fazenda, pregou e exigiu
que só oferecia e garantia financiamentos para áreas sem vegetação, sem arborização. Pode isso? Mas pode. Quantas torceiras de erva mate? Árvores de 15 anos, 30 anos, tudo foi destruído, removido, jogado. E começou a faltar matéria-prima, porque o gaúcho não abre mão do chimarrão. E a gente, para manter a fábrica lá, a gente foi comprar em Chiapeta, a gente foi comprar erva mate em Erechim, e ali para quem vai a Porto Alegre, naquela curva, antes disso tem aquela cidade, como é que é? Agora me falta o nome. Mas ali tinha uma ervateira e nós, ao passarmos, nós marcamos. E eu fui lá e comprava erva. E aí compramos, e normalmente sábado, porque eu ia buscar erva. Porque durante a semana eu tinha que dar conta dos comerciais, da rádio, etc. e tal. Pois bem, mantivemos isso durante 2 anos e meio, conseguimos comprar um caminhão. E a gente foi, então, para Erechim de caminhão, sempre, para trazer uma carga mais completa. E a grande compradora da nossa erva era a cooperativa de Santo Ângelo, Cotriza, na época, porque lá na região de Rincão Cândido Godói, São Paulo, as unidades delas vendiam muita erva. O pessoal queria, e era boa mesmo a erva. Mas chegou 2 anos e pouco, eu digo, não é o que eu devo fazer. Não. E aí voltei em tempo integral para a rádio. Em 1976, eu fui chamado também pela SOGE. Os bailes não aconteciam mais. Chegou o ponto de contratar conjunto e chegar na hora... Não tinha mesa vendida, nem deixavam instalar os aparelhos. Puxa, vamos lá. Diretor social da SOGE. No primeiro ano, nós conseguimos, no primeiro baile, vender 13 mesas. O baile das rosas. Nós começamos a tentar... Criatividade. É verdade. Aí o que eu fiz? Nós tínhamos mais ou menos umas 21 pessoas ou 22 que compunham a diretoria, lá do bolão, do social, enfim, de outras atividades que a SOGE fazia. E eu dei uma cobrada lá. Digo, gente, para ter sucesso a gente tem que começar em casa. O sucesso começa em casa. Então, cada um vai trazer para o próximo baile pelo menos 2 casais a mais. Olha, já era uma coisa. Nós tínhamos 20 na primeira. E aí nós fizemos o baile de aniversário da SOGE, 30 de abril. E o que aconteceu? A música tinha sido contratada a partir do carnaval passado. Mas é uma música de Teutônia, era uma banda de alemão fazendo carnaval. Aí, mas a gente aguentou. Sim. Eu era cobrado, mas não, gente, nós vamos fazer a coisa diferente. De tal sorte que nós encerramos o ano com o Itamone Show de Santa Maria. Acho que vocês também devem... Acho que existe até hoje. Existe. Itamone. Pouco tempo e na SOGE também. E o nosso setor, o social, empatou. As despesas e as receitas empataram. E aí o presidente da época, já falecido, no período seguinte, chegou e disse, olha, Valdir, nós precisamos cortar no teu setor. Mas cortar o quê? Não, fazer menos eventos, porque nós queremos fazer a churrascaria. Digo, não, então tá bem, eu não preciso ficar aqui, então vocês ficam, porque eu não tenho o que fazer. Sim, eu não posso. Aí ele acordou, não. Resultado, eu vou simplificar. Resultado, nós trouxemos o baile da saudade com Francisco Petroni. Lotou. Dentre outros bailes de carnaval, aí sim com o Zaikoff,
devidamente amparados com outros músicos da época. Agora não vou lembrar, mas tinha um baterista muito bom aqui em Juí. Eu acho que, não sei se está vivo ainda. Não vejo ele, pelo menos, há bom tempo. Mas ele, então, com o Egon Aikoff, com a turma ali, da Floresta, e mais esses chamados que eles tinham, eles animaram. E o povo gostou. Aliás, tinha uma base dos futuristas na banda deles. Olha aí. E olha, temos a banda, agora os futuristas, com nova formação e com outras expectativas. Então, conseguimos fazer com que o baile, e no final do ano, deixasse lucro. Podiam fazer a churrascaria, assim por diante, deu certo. E assim, né, nós trabalhamos forte, criamos lá a boate Gotas, que era o Celcinho Luquezzi, meu subgerente, e nós, todos os domingos à tarde, levávamos a juventude para um encontro saudável, e enchia a boate. Sim. Então, esses eram os tempos, né? Eram outros tempos. Foram passagens diversas nessa vida da sociedade que o senhor teve, né? E aí, como que chegou na política partidária? Como é que foi esse ingresso aí na política, seu Valdir? Olha, eu sempre tive uma posição. Eu só não manifestava isso, mas eu sou democrata. E eu via que nós precisávamos ter eleições. A democracia tinha que voltar. E demorou, né? Se eu não me engano, foi em 80 e pouquinho que nós retomamos, se eu não estou enganado, retomamos as eleições. Com a volta do Brizola e assim por diante. Mas foi tudo bem, assim, os encaminhamentos foram feitos, e daí veio um convite para mim, para concorrer a vice-prefeito. O finado Sadi Strapação foi candidato também a prefeito, de novo, e o Vanderlei Burman era candidato a prefeito com um outro vice. Mas eu vislumbrando o que estava acontecendo, eu dava cobertura da Câmara, eu ia lá como vocês vão hoje, mas eu fazia umas páginas de notícia lá, porque foi isso, foi aquilo que o pessoal, naquela época, eles tinham bastante conteúdo, né? Sim. Hoje, Juí é um município, dá para dizer, 70% desenvolvido, mas tem muito para fazer. Mas na época, então, e o Sadi Strapação só ia concorrer, embora se soubesse, nós sabíamos que o Vanderlei era politicamente mais forte, condicionou a uma pesquisa, e na pesquisa deu meu nome, e aí ele fechou a questão, senão eu não vou. Bom, eu era principiante em política, não conhecia, ou conhecia muito pouco, a não ser as informações, e perdemos aquela eleição, aí ficou ruim. Aí depois da eleição, um dia o finado Vanderlei me chamou para uma reunião na família Pache, que tinha um porão onde aconteciam as reuniões, no tempo do MDB, etc. E tal. E daí o Vanderlei chegou e disse: Valdir, vamos assumir o partido. Bom, eu de presidente não posso ir. Não, eu vou de presidente e tu vai de vice. Então vamos lá. Vamos trabalhar por Ijuí. E deixar de fazer as coisas como se fazia na época. Era o individual. Ah, tu precisa isso, eu faço isso. Não, nós começamos com o coletivo. Então, perdemos aquela eleição e veio a outra, a gente ganhou. Tinha também a chapa da juventude, porque podia ter até três sublegendas, e nesse caso as 3 sublegendas perderam para nós. E daí começamos a trabalhar e mostrar o nosso foco, como nós queríamos nosso Juí, enfim, acima de tudo ouvindo a sociedade. E nos
E aí nós tivemos uma sorte muito grande, que o período era de 6 anos. Porque lá no 2º, 3º ano, num jogo do São Luís, eu fui cobrado de alguns eleitores, mas escuta, o que vocês estão fazendo? Nós estamos pagando a conta. Só a CE já tinha encampado a nossa energia aqui, e se devia, na época, não me lembro se eram 790 mil ou milhões, mas depois foram cortados os zeros, e aí a gente se perde um pouco. Mas enfim, tinha, porque o pessoal que nos antecedia, eles defenderam de que não tinha que trabalhar com coisa pequena. Olha, eles estão construindo lá uma Itaipu e vocês vão... Não. E como estava praticamente encampado, o Jaén já estava bem adiantado, reunindo a sociedade de Juí, no Clube Juí, as lideranças, pessoas de bem, enfim, encheu o salão. E lá foi tomada a decisão coletiva de retomar e administrar para nós a energia. Era a Secretaria Municipal de Energia, não era ainda de MEI. Pois bem, mas tinha que ir a Brasília. E aí foi a Brasília o finado Vanderlei, o então presidente o Bruno Haas, e mais alguém, o Heitor Fernandes também se achegou lá, e foram lá no ministro que era César Calço, que era lá do Nordeste, e chegou lá, olha, nós queremos reverter isso. Eles foram lá com carta, com demonstração, a FAF, na época ainda, participando, e foi feito um detalhamento de que é Ijuí, que nós queríamos para ir para Ijuí e tal. E ele disse assim, poxa, eu achei que estava fazendo um favor encampando, porque uma coisa que não dá lucro. Não, mas nós queremos fazer dar lucro. Sim. E conseguimos a reversão. E olha, o DEMEI aqui. É só olhar. O DEMEI continua, nós deixamos isso em boas condições. Tem a subestação do DEMEI também, que foi construída no tempo do Balim, e concluído conosco. Mas quando a gente assumiu lá, não tinha medição. Não havia medição. Então, pessoas que gastavam R$2.000, na verdade, com o medidor, baixavam para 800. Sim. E aí começou a reverter o pessoal tem que cuidar, agora porque é público eu vou gastar o que precisa. E o nosso DEMEI, então, está aí hoje, né? Eu não conheço bem a situação, mas creio que está bem. Me faltou agora, temos condições de ampliar a produção de energia. Porque lá em Porto Alegre foi terceirizado, e quando dá uma chuva mais forte, Sim. Vocês são noticiaristas, vocês sabem o que acontece lá. Tem gente que fica... Fica vários dias sem ter energia elétrica, aqui já é mais rápido. Exatamente, não, aqui em 2, 3 horas, como é público, o povo vai cobrar. Vai cobrar, né? Porque ele também é dono. Exato. Com razão. Só que às vezes são galhos e isso e aquilo, que em outras épocas não tinha esse padrão de distribuição. O senhor foi, na primeira vez, o senhor foi vice-prefeito, né? Depois assumiu como prefeito, né? Ah, sim. Foi assim, foi uma decorrência, né? Eu acho que me destaquei como vice. Eu fiz muito trabalho, começamos com os pequenos mutirões nos bairros. Prefeito, né? Porque o prefeito era 6 anos, né? Daí era 6 anos e deu, né? Deu tempo de fazer. E nós fizemos muito, porque chegava nos bairros, uma chuva qualquer, o caminhão de gás já não subia, isso não andava, e etc. e tal, o pessoal pedia. Aí fomos para o calçamento. E quando, em 88, o pessoal queria que eu concorresse. E eu, bom, vamos lá. Temos que, enfim, botar a cara já que estamos. E aí eu tinha o Astor Maier como vice, que era da energia na época. E nós começamos a fazer um trabalho forte nas instalações elétricas,
a partir dos medidores. Ligou, tem medidor. Para organizar o sistema. E por aí nós fomos. Quando eu saí agora, em 2017, como já também em 2008, o DEMEI era superavitário. Quando nós deixamos agora, nós tínhamos uns 12... O Rubem Herter, que foi meu secretário ali, ele me trouxe a informação que ficaram 12 milhões lá. Claro, tinha contas para pagar, claro, mas que venciam lá na frente, né? Mas 12 milhões, se não era pouca coisa. Nós tínhamos projetado a ampliação da geração do Passo da Juricaba. Com 10 milhões era o cálculo, nós íamos agregar 3,6 megawatts. E a represa utilizaríamos a mesma, elevando apenas o muro da barragem, a contenção, em 1,47 m. Eu não esqueço essas coisas, porque... Só que daí, na Câmara de Vereadores, barraram e nós não conseguimos... e assim a gente vai baixando, né? Nós uma vez éramos... só comprávamos a metade da CE. A outra nós gerávamos. E aí tem a usina velha, né? Que também ficou agora fechada. Na época ainda que eu saí, ela gerava alguma coisa ainda, porque... no caso da Seriluz, um empreendimento maior tem preferência para gerar energia. Então, nós tratamos isso tudo de acordo com a lei, mas tem que deixar 30% da água no córrego. E lá essa água existia. Então, nós tínhamos lá uma pequena produção que se pagava os funcionários e assim por diante. Seu Valdir, nesse período entre vice-prefeito e prefeito foram quantos anos, né, no poder do poder público aqui de Juiz? Bem, daí fui eu, e daí o finado Vanderlei Burman se animou a voltar, porque era só um mandato. E a gente, óbvio, estava junto, apoiando e tal, mas dentro de regras, né, o que é do povo e fazer o que tem que fazer. E o Vanderlei voltou com a vice do Gerson Ferreira, nosso grande amigo, e era secretário da administração na nossa gestão. Então, o Vanderlei ganhou, né? Só que tivemos a triste sorte que o Vanderlei, com 1 ano e pouco, ele acabou falecendo. E chocou todo mundo, e também foi um choque na administração, até que o pessoal se reencontrasse. Mas chegou a outra eleição, então o pessoal acabou... E eu, quando saí eu fui lá no meu sítio, foi um grupo de companheiros e amigos me dizer: tu tem que concorrer a deputado, senão nós vamos ficar sem deputado. Lá no meu sítio, lá nós tinha os bochinhos lá. Foi depois do primeiro e do segundo mandato que o senhor concorreu a deputado? Depois do primeiro mandato. Depois do primeiro mandato. Depois do primeiro mandato. O senhor foi prefeito por 4 mandatos, na verdade, e um como deputado, né? E um como deputado. Depois mais eu permaneci lá como coordenador da bancada durante 2 anos. E aí voltei de novo. Como é que foi esse período lá na Assembleia Legislativa? Sinceramente, foi proveitoso. Eu fui presidente da comissão de uma CPI da energia elétrica. Coincidência. Das 2 redes construídas naquele governo anterior lá, que eram os contratos 1000 e 1001. E houve desvios, fortes desvios. E o Vieira da Cunha, ele foi presidente 1 ano da CE, e ele conseguiu deixar cerca de R$1 milhão de lucro. Então, tudo é gestão, gente. Sim. Tudo é gestão. O cara tem que entender do que faz. E ele sabia disso, e também houve muita, vamos usar o termo certo, muita sacanagem. Sim. Muita sacanagem. O cara reclamava
tinha 10 mil para receber, reclamava 80, e daí ele ia à revelia, e por aí vai. Bom, mas eu não quero entrar nesse passado, que não gostei. Mas, enfim, foi então a CPI, e o Vieira da Cunha que foi o que apresentou o pedido para se fazer, mas ele se considerou, olha só, o que é uma pessoa digna assim. O Vieira chegou a dizer, Valdir, tu foi o segundo signatário e a lei diz que quem assina, se o caso o presidente se auto-impede de participar, de ser o presidente, é você. Então vamos lá. Constituímos um grupo, mas muito bom, de deputados firmes, e apuramos um valor substancial, muito de desvio. Eu sei que até hoje ainda tem gente que precisou pagar, devolver, e levava até a casa, coisa assim, a justiça agiu, porque no caso legislativo, ele não tem o poder de justiça. Sim. Ele tem o poder legislativo para apurar. Apurou, leva para a justiça julgar. E eles aceitaram a nossa proposta. Então, não deu pizza. Sim. Essa não deu. Então, aí eu fiquei aquele ano lá. E aí me chamaram de novo, mesmo como deputado, porque nós não tinha candidato, porque isso, porque aquilo. Correr a prefeito. Aí eu tive um dissabor. O pessoal, muitos me disseram, mas seu Valdir, nós elegemos o senhor para deputado, agora o senhor vai vir para prefeito de novo. Pois é, mas é assim. Eu não vou, porque tinha um grupo se armando e que não era assim, o pessoal não gostava, né? Então, vamos lá. Fomos no diretório disputar. Olha, aí tu conhece, tu vê. Mas eu ganhei. Ainda assim ganhei. E depois, aí vem a eleição. Quem ganhou? Gente, da forma como foi ganha. Olha, nem vou comentar isso porque não convém. Não convém, mas foi triste. Eu tenho isso guardado na minha... Deus me deu uma memória muito boa do que acontecia. Esse caminhão de arroz e assim por dentro. Olha, então, a gente perdeu essa eleição. Mas eu digo, eu preferia perder a eleição do que ficar no lugar que eles estavam. E eram meus amigos por lá até, sim. Mas é assim, né? Fazer parte. Numa eleição, tem outro foco. Queria entender do senhor como, na vida pública, não misturar as coisas, né? Não levar para o rádio aquilo que estava sendo vivido em paralelo, porque muitas vezes a gente é questionado, inclusive, né? Vocês são influenciados dentro da rádio a ter uma opinião política? Nunca, né? Eu, pelo menos, nos meus 3 anos lá dentro da rádio, posso falar por mim, não posso falar pelos outros, mas nunca tive nenhum comentário, assim. Então, como que o senhor fez para conciliar isso, né, de uma forma que não influenciasse dentro da rádio a vida externa, a vida pública? Até complementando o que o Christian falou, eu faz um ano e pouco que estou na Rádio Progresso, e aí quando eu cheguei para trabalhar, o Alessandro e o Matheus conversaram comigo, me chamaram, enfim. Aí o Alessandro falou bem assim, Zalmir, aqui a Rádio Progresso não tem partido. Quem tem partido é o seu Valdir. O seu Valdir tem partido, mas a Rádio Progresso não tem partido. Mas eu sou um democrata por isso. Partido porque o senhor foi prefeito, foi deputado, enfim. Na verdade, isso tinha que valer para todo mundo, né? Exato. O médico, outra atividade, dando concessões, etc. e tal. Mas olha, pode dizer o que quiser, mas eu não tolerei isso. Quando eu saí para a campanha, que me licenciei, eu cheguei e disse para o pessoal, a rádio continua como sempre. Se tem uma notícia negativa, eu quero saber. Divulguem. Porque, às vezes, tu não quer saber do jornalismo correto, que vai te trazer uma contribuição, tu tem que entender isso como tu não é dono sozinho. Com certeza também teve notícia da Rádio Progresso contrária à administração do senhor. Sim, que o senhor teria que conciliar isso. Não, mas a rádio era livre.
O pessoal sabia disso. Olha, vocês continuam como estão. Só porque eu vou virar prefeito? Não, eu tenho uma responsabilidade e essa eu vou cumprir. E é lógico que sempre tem mais demandas. E num tempo que nós vivenciamos agora, até melhorou muito o dinheiro. O dinheiro melhorou muito. Hoje, por exemplo, foi aumentado que quando eu assumi em 2017, 16, 17, nós tínhamos uma receita em torno de 16 milhões do IPTU com a coleta do lixo, custo. Hoje, ao que me consta, passa longe de 30 milhões. Exato. É diferente você administrar com 10, 15 milhões a mais. É verdade também que os salários aumentaram, e aí você tem que equacionar isso, mas deixamos coisa muito boa. Pré-Vijuí, é só verificar os nossos funcionários municipais, eles estão assegurados nos valores de hoje, algo ao redor de 70 meses. Isso não dá para querer devolver para o governo federal, que aliás nem aceitou. Né? Teve gente que quis fazer isso. E, por sua vez, nós somos da área da educação. A saúde, educação, interior, a gente construiu aí mais de 20 quilômetros de asfalto e calçamento. Por quê? Todas as vilas distritais passaram a ter ligação para qualquer hora, qualquer dia, qualquer chuva. A comida vem de lá. Nós, urbanos, temos que nos dar conta disso e incentivar para o jovem ficar na propriedade. E isso ajudou bastante. Agora, o senhor, nesse tempo, com 4 anos 4 mandatos como prefeito, com um mandato como deputado estadual, essa passagem toda na política, o que o senhor hoje pensa que, digamos, que foi mais importante, uma obra que o senhor realizou, que foi mais importante para beneficiar a comunidade como um todo? Eu acho que o principal de tudo isto é algo que o pessoal tem que saber para avaliar. Como nós assumimos em 82, e aquela situação que eu falei lá antes, que o pessoal cobrava, até o coral municipal, o pessoal não vamos dizer assim, deixou sem regente. Por quê? Porque o dinheiro estava muito escasso. Então, nós criamos a retomada para o desenvolvimento. Esta deve persistir sempre, não deve acabar nunca. Onde os diferentes se entendem, onde nós conversamos com todos, desde que tenha, claro, coisas boas, construtivas, de benefício da comunidade. E aí a retomada permitiu isso. Se nós somos hoje um polo regional de saúde e crescendo, se desenvolvendo cada vez mais, porque foi gerado todo um apoiamento e foi construído partes do hospital e assim por diante. E a saúde, então, nós estamos com 20 e tantos pontos de saúde nos bairros, o que preconiza o SUS, porque o doente precisa, em primeiro lugar, chegar no seu posto, e lá ele vai ser avaliado e atendido, e conforme a questão da dor e do problema, ele é encaminhado, ou para a UPA, ou para o postão. Esse SUS também a gente construiu. Mas nós, então, eu entendo que foi especial, de bom, e eu acho que isso levantou muito o Juí. Olha, nós disparamos em termos regionais. E aí, a Expo, as etnias. Quanto é que de pessoas as etnias empregam numa Expo dessas? Quando hoje é diferente. Eu vejo que está sobrando emprego. Sim. Está sobrando emprego. Mas aquele tempo não. Então nós, além disso, a saúde, a educação,
e a educação não vieram ultimamente tantos reconhecimentos, isso é força de um passado que, felizmente, teve continuidade, mas sempre tu pode avançar mais. Exato. A escola do IMEAB, houve um comentário que ela ia desaparecer, isso já é a segunda vez que eu ouço, não de agora, mas ela forma os filhos dos produtores, e daí tu vai acabar com isso? Mas o dinheiro... não, nosso orçamento, o federal que estabelece é de 25% do orçamento livre, né? Da receita líquida livre, 25% para a educação. Nós aplicamos 35% e não falta dinheiro para as outras atividades. Só tem que saber conduzir. Nós tínhamos vacas de leite, eu ligava para CCGL na época, olha, nosso leite lá vale mais, porque é para a educação. E eles se dignavam a ajudar. Então, tem que buscar cada troquinho aí, tu vai valorizando isso. Então, nós avançamos bem e... nesse sentido, mas sempre tem para fazer. E eu fico feliz, fui no lançamento agora da Expo, fico feliz das perspectivas que está caminhando. A gente está fora no momento, mas não deixo de estar fora. Meu coração está lá, minha vontade está lá. E eu quero que tudo vá bem. E daí então, o asfalto urbano, meu Deus, o que era? A gente fez 60 e poucos quilômetros de asfalto, né? Nesse último mandato. E as obras, que a Van, etc e tal, Stock Center, os nossos secretários trabalharam. E a gente passava e tocava. Então, para mim, o forte disso, aí o São Luís, também o projeto da retomada. Não tem dono o São Luís. O dono do São Luís é a comunidade. E por isso que a gente faz o chamamento também para o pessoal ajudar o São Luís. Não é só pagar R$20 de ingresso. Quem pode ajudar de outra forma também. Eu estou há muito tempo dizendo, vamos fazer um churrascão aí, né? Arruma carne aqui, com esse, com aquele, consegue, o pessoal é colaborativo. Então você faz isso. Vende os almoços aí, daqui a um pouco tu faz uns 40, 50 mil, mas não dá uma diferença para o clube? Com certeza, é um valor que ajuda. Pois bem, então a retomada teve esse papel, ela está ainda viva, mas tem que ser mais iluminada. Eu queria inverter a pergunta, seu Valdir, se em algum momento o senhor se arrepende de não ter feito alguma coisa ou deixado de fazer, e se os comentários muitas vezes te incomodam nesse sentido, porque quando estava no poder não fez ou deixou de fazer tal coisa. Tudo tem que ser avaliado ao seu tempo, na sua época. Eu ouvi qualquer coisa sobre a água. A água, nós estávamos com o DEMEI, numa situação caótica. Então precisava, em primeiro lugar, fazer isso. E lá em 91, venceu o contrato com a Corsã. E nós, com a bomba lá, digo, não, vamos fazer. Vamos renovar, porque a Corsã é pública também. Ela não visa dinheiro, ela é lucro, claro, mas para reinvestir. Quando entra uma empresa, e eu não tenho nada contra ninguém, empresa é empresa, e temos que ter muitas, mas na água não deve ser. Eu digo que não fiz naquela época, pelas razões essas, eu não ia criar um problema daqui a um pouco. Mas sempre com o compromisso de que a Corsã iria investir. Em 2007 ela veio e começou a investir, fazer primeiro o tratamento, bacia de tratamento. Quem não conhece é bom descer lá e conhecer o que foi feito. E a área foi negociada com o saudoso presidente da Farsul, como era o Esperoto. E ele tinha lá uma área boa de 56 hectares, e a Corsã então entrou na jogada e comprou a área mediante desapropriação, mas uma desapropriação
compatível com tudo estudado, negociado, e ele cedeu. O fato de ceder, porque se fosse a outra área, nós teríamos que implantar lá uma bomba de tocar esse material todo que vem pelo esgoto para dentro da estação de tratamento, que não era lá na Baixada. Aqui vai por declividade. Por exemplo, lá na área da rádio, que ainda é da emissora, tanto para o lado direito como para o esquerdo, tem canalização de esgoto. Sim. Então é fácil fazer um loteamento. Né? E assim como outras áreas também. Então, foi feito e veio agora... mas o atual governo do Estado, ele vendeu. Não foi pouco. Agora, eu sempre digo, é fácil vender. O difícil é construir. Né? Agora, porque todos os outros construíram, aí se vende e se implantou o quê? Para o povo. Um pouco de asfalto, um pouco de melhor saúde, então, isso aconteceu, sim, maiores recursos para isso, mas a água, que coisa. Não sei se você sabe que Ijuí era para ser a sua sede aí em Alta União. E daí os gestores da época chegaram à conclusão, os agrimensores, etc. Tal, não vou citar nomes porque a gente também não lembra todos, né? Mas era um João, como é que é o Coronel Barros? Como é que era o nome coronel? Bom, se deram conta que a cidade ficaria melhor localizado em função dos rios próximos. Então, o Potiribu, o Rio Noque, o Potiribu, o Rio Ijuí e aquele outro aqui, como é o Conceição. Vários rios. Então, vários rios. Então, olha a visão do pessoal. E lá também era uma área bonita, boa, mas aqui também é bonito porque tem a ondulação da cidade. E para dar uma cheia, só em 92 deu. Agora, o que você perguntou, eu tenho alguns sentimentos, sim, porque a pandemia não deixou fazer. As empresas, parou tudo que estava acontecendo. Elas não conseguiam mais mandar o material. Conseguimos fazer aquela estrutura da praça para dar uma demonstração lá e poder trazer os artesãos para um outro local e assim por diante. Isso aí, a gente não tinha material para comprar. Aquele material foi uma luta para conseguir. Então, precisava fazer mais coisas e mais coisas. Muito bem. Pois é, seu Valdir. E nós com certeza teremos muito mais coisas para falar. E nós já passamos de 1 hora aqui, né, falando. O tempo passa. Não, eu sei que vocês não vão me cobrar, então podemos falar. Né? Quem disse? Eu disse isso na saída. Mas, seu Valdir, além de todas essas coisas boas que o senhor falou, de tudo que o senhor falou com relação à política, na vida, na sociedade, no rádio também, no rádio também o senhor o senhor realizou entrevistas marcantes também, com certeza. O senhor tem uma foto aí que o senhor entrevistou, o senhor participou de entrevista aí. O que mais marcou nessa sua também trajetória aí no rádio? Mas olha, no rádio tinha muita coisa importante, né, que a gente... Mas eu não era tanto do jornalismo, eu só revisava. Mantinha. Mas era cobrança mesmo dos outros, né? Hoje ele já faz alguma coisa, né? As preposições já estão ressurgindo. Mas eu sei que hoje, via de regra, os estudantes, agora até parou o jornalismo na UNB, deu uma parada. Acho que volta com o tempo. Mas houve aquele estudo de reformulação da língua portuguesa. Então foi feito um grupo de estudos envolvendo gente de Portugal e do Brasil, mas não chegaram a uma conclusão, né? Ficou mais ou menos pela metade do caminho, e muita gente, mas optaram, então tudo é ao, pode ver, ao isso, ao aquilo, ao, mas não, em não dá para, não é que está errado, mas soa melhor. Né? E a gente tem que sempre atender o nosso ouvinte da melhor forma possível. Claro,
Eu me formei em letras, então tenho bastante conhecimento do português, mas também não sei tudo, né? Porque a vida é assim, a gente cada dia faz um aprendizado, e quem aprende cresce. É isso aí. É isso. A gente aprende com ele também os sobrenomes, né, Zalmir? Bom, esse caldeamento que nós temos aqui, né? Não é fácil, né? Nós estamos numa... E o bom de tudo Capital isso... mundial das como nós etnias. temos Isso foi uma grande conquista. Isso reúne povos de diversas línguas, diversos pontos que vieram, né, seu Valdir? Isso Sem também dúvida. O alemão já é difícil muitas vezes, mas o EI é sempre o AI. Mostra só isso ali, aquele cartaz ali, só porque ali só também ver os sobrenomes que ele trouxe aqui para nós, da família. Ah, né? sim, eu tenho minha árvore genealógica aqui. Isso aí. A árvore, então aqui, vai trazer. O nosso tataravô. Isso então, então aqui já tem, né? A descendência. O tataravô Johann, na verdade, é o imigrante que chegou em 1825, o Pedro, que é filho deles ali, né, mas tinha também 11 filhos, esse 12 e esse 11. O Federico, que não lembro quantos filhos tinha, mas também, olha, pode ver aqui que 11 filhos. 11 filhos. Henrique, João, Pedro, Felipe, Albino, que esse é meu avô, o Albino aqui. Leopoldina, Francisco, Baldwino, Idalina e José, Reinaldo e Leopoldo. Daí, meu avô, 4 filhos, Leopoldo, Rosa, Arthur e Teobaldo. Todos eles já falecidos. E o Leopoldo casado com a Frieda Comers, né, a família Comers. Daí eu sou primo do Mauri. As mães são irmãs. Kraftzak. O certo seria Kraftzak. É o que diziam no passado. E aí então, minha irmã Olinda, que vai completar 93 anos agora em novembro, casada com o Baldwino Ketzer, são os pais aí do Ademir, do Marlon e o Aldo e os sogros do Irjair e assim por diante. Então, a Olinda vai fazer, e o Baldwino faleceu aos 82 anos, mas continua. A Brunilde casou com o Inácio Kantorski, o Inácio também já faleceu aos 91 anos, ela vai completar 88 agora em outubro. Bom, daí a Jussara, né? E eu sou bem jovem, né? Mas só tenho experiência. Então, a Jussara Maria Bonamigo Eck, né? Família Bonamigo, o José Luiz, o Paulo, tudo tem a ver com a gente, né? Eles que eram meninos quando a gente namorava e começou a nossa vida aí. O Leandro. E aí vem o Leandro. Já tem mais espaço aqui, né? Tem mais espaço o Lucas consta o nome, mas tem o Samuel. É o Samuel ainda. Isso aí são riquezas inomináveis. Que legal. Isso aí. Mas enfim. Zalmir, posso fazer uma para nós fechar então? Faz aí. Para fechar, seu Valdir, a gente sabe aí, né, que dessa trajetória, e retomamos uma parte dela. E daqui para frente, né, o que a gente pode esperar aí do seu Valdir? A atuação em rádio diminuiu muito, né, a pegada, mas ainda assim consegue atuar, ainda fala. E também na vida pública, né, acompanhando, sempre presente nos eventos, sempre ligado no que a gente vai porque é convidado, né. Graças a Deus eu posso olhar nos olhos de qualquer cidadão de Juiz. Tudo que fizemos foi ao seu tempo, e da melhor maneira possível dentro da época. Mas eu, na última reunião que eu participei, que foi lá na questão da água, eu também fui taxativo de encampamento, de encampação, aliás, de encampação. Negocia, não vamos simplesmente querer tomar conta, mas conversar, acertar, crédito em vocês, que tem, vamos acertar, porque Ijuí, a água é superavitável. E por muitos anos, o pessoal da Corsan falava isso pra gente, o que era arrecadado em Ijuí pagava as contas de muitos outros municípios. Com certeza. Então, porque nós temos o DEMEI,
quanto mais perto a decisão, não tem como evitar isso, se tu pode ter. Então, mas o pessoal fez um chamamento lá, capital, em São Paulo, chamado, vamos dizer assim, de uma avaliação do que seria feito, mas eu entendo que está tudo pronto. Sim. É só falar com a empresa, porque ela não tem um vazio legal, tem um vazio legal que pode, mas se o pessoal achar, depois eu fui conversar com alguns e eles acham que dá para fazer mais com outro valor. Bom, se é outro valor, a gente tem que ficar aguardando. Sim. Porque pode ser por um tempo e depois pode parar. Pode ser diferente. Né? Então, pelo menos se protela. Mas vai se preparando. Porque é por aí a coisa. Muito bem, seu Valdir. Queremos agradecer, então, ao senhor por estar aqui conosco. Muito bom ouvir a sua história, né? Muita coisa que a gente não sabia, né? Com certeza. Muita gente também não sabia, né? Que vai ficar sabendo a partir de acompanhar essa história, então, do seu Valdir. É que nós vamos trazer mais pessoas aqui da comunidade. Tem muita gente que tem claro, aqui, cada um tem sua biografia, cada um tem sua contribuição. Isso aí. Ijuí foi construído por uma pessoa, ela vem lá de longe. Nós todos damos nossa contribuição para a expansão e tivemos êxito, né? Aliás, o Gerson Burma, como deputado que ele era, ele vinha, poxa, eu viajo por aí, mas o que vocês estão fazendo que o Juiz está crescendo desse jeito? A gente... Uma coisa tem que levar em consideração, a seriedade da gestão pública, isso atrai investidores. Exato, isso aí. E cuidar da cidade. Passeio é para os pedestres, tem que ser respeitado. Certo. E a rua é para o motorista. Sim. Então, na medida, porque é assim, nós quando assumimos uma certa ocasião, nós tínhamos umas 30 ou 40 towners, mas towner na rua, e o pessoal reclamava do que acontecia durante a noite. Né? E nós, sem briga, tiramos todos. Um que ficou incomodando no fim, que nós esperávamos que não faria mais, saiu também. Mas aí a gente tinha que dizer, tu tem que sair. Sim, porque não é para a rua. Até por uma questão de higiene. Sim, exato. O trânsito mesmo também, né? Então, ficou ajudando. Mas agora eu estou vendo assim que tem muita gente se estabelecendo, e o pior não é isso, vem de fora. Isso aí. Muito bem. Tá certo, seu Valdir. Obrigado mais uma vez. Agradecemos aí por estar aqui conosco. Obrigado, Christian, também, né, que esteve junto aí conosco nessa. Eu não falei uma coisa, vou dizer ligeiro. Eu participei, eu fui do Banco do Estado também. Você foi do Banco. Pois do Comitê de Fiscalização. Exato, muito bem. Que o Banco Central exige ficha limpa. Aliás, quando eu assumi a prefeitura, isso que o argentino aí, o presidente, falou que agora os secretários não podem andar de carro. Com nós era assim. Se eu vou hoje para a rádio, eu vou com o meu carro. Sim. Agora, quando sou prefeito, eu tenho que pegar o carro da prefeitura. Só se eu vou para serviço. Exato. E os secretários, a mesma coisa. Eles têm uma atividade, eles vão com uma forma. E quando e ele lá está se vangloriando do que já fizemos. A mesma coisa, eu tenho que lembrar isso, como é que é os penduricários. Os penduricários. Pergunto para o Gerson Ferreira, um dia que ele estiver aí, onde é que nasceu a palavra penduricalho? A gente queria dar aumento para o pessoal, quando vinha tem um penduricalho aqui, ali. Exato, e acaba crescendo. Mas, Zalmir e Christian, eu que agradeço essa oportunidade singular. Isso aí. Que bom a gente poder conversar com o povo. Isso aí. De forma descomprometida, né? Claro, de forma espontânea. Clara. E tudo que a gente fala está aberto. Isso aí. Vai conferir. Pode conferir, graças a Deus. Mas gestão. Prefeito tem que ser um gestor. Um secretário tem que ser gestor na sua área para assumir a secretaria. E assim por diante. Isso não tem que ser assim.
Mas Isso aí. muitas vezes alguém ajudou, então tu também e às isso vezes não aí. tem nem jeito para isso. Tá certo. Muito bem, seu Valdir. Muito. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Christian. Encerrando por aqui, então, nossa participação, nosso programa hoje, falando, então, sobre a história do ex-prefeito Valdir Eck, contando aqui conosco.